A paz do Senhor Jesus seja com a amada Igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, engrandecido seja a sua grandeza. Irmãos, hoje eu quero agradecer a Deus, o nosso bondoso, nosso Deus, agradecer o nosso amado Jesus, agradecer o nosso divino Espírito Santo por tantas coisas boas que o Senhor tem nos concedido, Porque aquele que serve o Senhor, não tem coisa melhor no mundo do que ter a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a Deus por você, meu irmão, por você, minha irmã. Louvado seja Deus que tem chegado a este canal, Eu glorifico a Deus por você, meu irmão, por você, minha irmã, Ouvir e receber aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para levar ao seu coração. Glorifico a Deus por todos vocês, Meus irmãos do Brasil, de fora do Brasil, Louvado seja Deus, Que eu tenho orado, intercedido, pedido para o Senhor força, graça para permanecer de pé para orar pela igreja amada de Cristo na terra, enquanto o Senhor não volta para buscar a tua igreja. Amém? Eu sou muito grata, igreja, por tudo, Por tudo mesmo que o Senhor é nas nossas vidas. Muitas são as lutas, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem nos livrado de todas. Amém? Eu quero responder umas perguntas, louvado seja Deus, Já assim de imediato. E depois eu quero dividir algo da parte do Senhor com a igreja, louvado seja Deus. No último vídeo que eu postei, igreja, duas pessoas comentou, Uma comentou que era pecado aparar a sobrancelha, Aparar. Não sei se aparar é tirar ou não sei. Mas assim, minha amada, como diz a minha filha, minha genética é boa, Eu não toco na minha sobrancelha. Nem quando eu não era crente, eu não gostava de tocar na minha sobrancelha, porque é uma coisa dolorosa, Tirar os cílios, A sobrancelha, perdão. Eu nunca gostei de fazer a sobrancelha, Quando eu fazia, eu fazia com lâmina, Eu tirava o excesso na lâmina. Eu nunca gostei de tirar com cera e nem com pinça, porque doía muito. Mas a minha sobrancelha é assim, uma longe da outra, mas é o normal dela, tá? Eu não tenho excesso de pelo aqui, Então ela já é assim. Aí uma outra pessoa falou assim, irmã, não pinta a sua sobrancelha porque fica feia. Então, minha amada, ela vai permanecer feia, porque eu não pinto a minha sobrancelha, Ela tá pretinha ainda porque tá, não quis ficar branca ainda, Mas eu não pinto. Então, também eu não tenho tanta idade, Eu tenho 46 anos, Então, eu acho que não chegou o tempo ainda dela ficar branca. Mas quando chegar também, ela vai ficar pra glória de Deus, Irmãos, assim, como eu disse, eu fiz um concerto com o Senhor no passado de não tocar no meu corpo. Então, eu não pinto o cabelo, eu não aliso o cabelo, eu não tiro sobrancelha, eu não depilo meu corpo. É algo entre eu e Deus. E é algo que tem, graças a Deus, assim, levado. E não tenho sentido falta de fazer. E nem tenho me preocupado porque não faço. Porque tudo isso é vaidade. E a vaidade não agrada ao Senhor, Então, minha amada, eu não pinto a minha sobrancelha, tá? Ela é preta porque ela é preta, Eu não tiro o excesso porque ela já é assim de natureza também. Então, para você que tem dúvida, E é aquilo que eu falo. Às vezes a pessoa vê e julga, às vezes vê e fala algo que tá, Pra você ver que a gente não pode sair falando das pessoas porque a gente não conhece a vida da pessoa de fato, Então, pode ver meu cabelo, ó. Já tá bem aqui, ó. Já tá bem branco, E vai permanecer branco, Eu gosto dele preso porque ele é muito enroladinho. Meu cabelo é bem molinha e ele embaraça muito. Então, vive no coque. Adoro meu cabelo no coque. Só lavo, quando eu lavo, deixo solto pra secar. Secou, eu já junto tudo, enrolo e prendo. É o normal. Eu gosto dele assim. Cada um, usa de um jeito. Então, igreja, é isso pra responder, tá? Eu não toco no meu corpo já há um bom tempo. Que eu permaneço desde quando eu fiz um concerto com Deus. De não tocar no meu corpo, eu não toco. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra, louvado seja Deus, que fala, de Daniel quando orava. Daniel 9, a oração de Daniel, Eu sei que aqui é uma revelação, as 70 semanas, e o Messias, mas eu quero ler só 2 ou 3 versículos, igreja, e vou estar explicando algo em relação, não tem a ver com o contexto dessa palavra, O contexto dessa palavra fala dos últimos tempos,
né, a revelação que o anjo veio e trouxe para Daniel, né? Mas aqui eu quero falar em sentido a orar pelo nosso próximo, entendeu? A orar um pelo outro, orar pela igreja de Cristo na terra, que somos carentes, né? Um ao dos outros das orações, né? Ou devemos orar em todo o tempo. E aí, igreja, eu vou estar lendo aqui o versículo 18 e vou ler só até o versículo 20, do 18, 19 e 20, que diz assim: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abra os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em teus muitos sacrifícios, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então aqui, igreja, essa palavra ela chama muito a minha atenção, porque aqui Daniel, ele estava orando, né? Ele não orava só por ele. Ele orava por aquela nação. Ele orava por aquele povo. Porque ali né, ia começar a acontecer algo com aquela nação por causa do pecado. Não é diferente dos dias de hoje, né, igreja? Porque a gente sabe que todo mal que vai cometer sobre a terra é por causa do pecado, que já chegou nas narinas do Senhor como podridão. E o Senhor tem um tempo, né, determinado para todas as coisas debaixo dos céus, e vai chegar o tempo, né, da justiça divina na terra. Porque está estabelecida. A palavra do Senhor não volta, não torna para ele vazia. Então, o que eu quero dizer hoje para a igreja? Igreja, ultimamente está dando até medo da gente vir nesse YouTube trazer uma mensagem, uma revelação, né? Até mesmo algo profético, né? Porque hoje em dia não tem realmente mais como é que fala? Hoje em dia não tem mais profeta e nem profetiza, amém? Porque a palavra do Senhor, ela não é não engana, né? Não mente. Ela é verdadeira, ela é fiel e digna de toda aceitação. E a palavra nos revela claramente que o último profeta foi João Batista, que ele anunciou a vinda do nosso mestre amado Jesus, né? Ele foi o último profeta. Então não existe mais profeta realmente na terra, nem profetiza. Existe o dom da profecia. Mas profeta mesmo não existe, né? Você pode profetizar porque hoje a profecia é um dom, né? Que é dada, mas não que você é um profeta. A Bíblia é clara, o último profeta foi João Batista, amém? Então, igreja, a gente começa a ver certas coisas nesse YouTube, né? Hoje em dia, as pessoas se revoltando, né? Um ministério se revoltando contra o ministério do outro irmão, uma irmã se revoltando, né? Se levantando contra o ministério da outra irmã. Enquanto a palavra, né, claramente nos ensina a orar. Porque você vê que Daniel, ele não orava só por ele. Ele pedia perdão e orava a Deus por ele e por aquela nação, por aquele povo que tinha pecado, errado, falhado perante o Senhor. Então, igreja, o que eu quero trazer hoje como reflexão, que se você vê algo errado no seu irmão, não aponta, não. Não vai lá tentar cutucar ele, mostrar para o mundo, ele está errando, ele está pecando, ele é um falso profeta, ele é uma falsa profetisa, porque isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Aí eu falo, se você se diz ter dentro de si, carrega consigo o Espírito de Deus, você não vai se levantar contra o teu próximo, nem se ele te fizer mal, ainda mais ainda se ele não te fez. Você vai dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, para que o Senhor venha mudar aquilo que no seu olho é errado na vida do teu irmão. Você não deve, louvado seja Deus, ir lá expor a vida do seu irmão em público. Porque aquele irmão, o espírito dele não é de Deus, o espírito dele é de não sei o quê, né? Porque eu não quero nem falar. E vai lá e aponta seu irmão diante de uma rede social. Você não pode fazer isso. Não cabe a gente fazer isso, meu amado, minha amada. Se eu tenho algo que no meu irmão que não acho correto, não acho certo,
o Espírito Santo do Senhor me testifica que aquilo não está vindo do Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos e interceder a Deus por aquela alma. Porque depende do que eu falo, eu posso matar espiritualmente aquela alma. Eu vou abalar espiritualmente aquela alma. Então você vê que Daniel, ele podia orar só por ele. Ele podia pedir perdão só pelos seus pecados, mas não, ele orava por ele pedia perdão por ele, mas também por aquele povo que estava pecando diante do Senhor. E que o Senhor olhasse, né, com os olhos e visse, inclinasse os seus ouvidos e ouvisse a oração por ele e por aquele povo. Porque às vezes, irmão, você pode apontar o cisco no olho do teu irmão, mas a palavra fala que dentro do teu é uma trave. Imaginou? Às vezes você aponta um dedo para o seu irmão, mas 3, 4 está voltado para você. Então é muito sério. Irmãos, e a gente não deve, louvado seja Deus, independente do que você pensa, do que você acha do seu irmão, você julgar ele. Você não pode fazer isso. A palavra de Deus não nos ensina assim. Jesus não nos ensinou assim. Nós devemos orar. Outro dia eu vi igreja assim, né, não vou citar nomes, e era muita profecia, muita profecia. Eu falo, Deus tá no céu como testemunha. Eu dobrei meu joelho e fui pedir para o Senhor por aquela alma. Né? E aí depois agora, por fim, deu um reboliço danado. Eu não sei nem como é que tá o canal da pessoa. Mas que Deus, né, mostre o caminho certo a ser seguido. Que Deus, né, ajude a pessoa a se reerguer ou continuar de pé. Porque não nos cabe apontar ninguém, né? Outro dia também eu vi um vídeo de uma irmã, né, de uma irmã que é pastora, que diz que a irmã, né, quem anda com a irmã é uma Iemanjá, não sei, né? Que eu também não quero entrar nesses detalhes, que é Yansan, não sei, que eu nunca fui do lado da macumba, então também, né, no passado, quando eu era criança, eu frequentava, né, as festas de Cosme e Damião, mas também ficou lá no passado, foi só isso, né? E só que eu falo, irmão, né, a palavra do Senhor, os mistérios do céu, ninguém, só Deus, né? E aqueles que Deus, né, confia, mostrar, vai entender. Quando eu era nova convertida, no ano de 2012, igreja, eu fui arrebatada em espírito, porque eu saí do meu corpo ficar na cama, e alguém veio e me levou. Eu não vou falar que eu vi quem era, porque eu não vi, eu só escutava os passos e ouvia a voz. E ele falava, vem comigo. Ele me levou dentro de um hospital, uma enfermaria. Ele me levou num caminho muito longo, que eu creio que é o caminho que o Senhor tinha comigo. Ele me levou numa ponte, daquelas pontes que é meio arredondada. E ele me mostrou, né? É como se ele me mostrasse o mundo naquela ponte. Eu via tudo assim, como se fosse um telão, e ele me mostrando as coisas acontecendo, e, né, e falando comigo. E no final, eu vi que surgiu um cavalo branco, que chega, resplandecia. E aquele cavalo tinha asas. Aí vai falar, irmã, você tá louca? Não. Eu quero que Deus me fulmine se o que eu estou falando é mentira, ou se foi coisa da minha cabeça, não. Eu fui arrebatada em espírito. Eu fui levada. E andei, né, com esse ser em vários lugares. Que eu posso dizer que foi um anjo, eu posso dizer que foi Jesus, eu não sei, porque eu não vi, eu só ouvi a voz e os seus passos, a sua caminhada, e a voz quando ele falava comigo. E ele, quando foi no final, eu vi aquele cavalo que surgiu, foi subindo assim, quando eu comecei a ver, eu não sabia que era um cavalo. E ver que aquelas asas enormes batendo, assim, né, voando. E ele tinha aquela crina enorme, assim, parecia um cabelo enorme. E resplandecia, aquele branco que chegava azulado, resplandecia. Tinha uma glória. E ele veio voando. Quando eu levantei a minha mão para tocar naquele cavalo, naquele ser alado, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Que eu levantei a minha mão para tocar, eu despertei de volta no meu corpo, tomei aquele susto no meu corpo, na minha cama. Então eu vou falar que as coisas de Deus não tem como explicar. Para cada um Deus mostra uma coisa, para cada um Deus leva em um lugar. Então você não pode falar que a pessoa não viu, que a pessoa não sabe. Você não sabe a vida da pessoa com Deus. Os particulares que a gente tem com Deus é nós e Deus. Então a gente não pode, igreja, sair julgando. Seja como Daniel. Daniel está aqui para dar exemplo, como um servo do Senhor. Daniel, ele orava por ele. Daniel orava por aquela nação de Israel. Daniel confessava o seu pecado e o pecado daquele povo, porque ele sabia que aquele povo tinha pecado diante do Senhor. Então nós não podemos, igreja. Aí eu falo também aqui na palavra de Deus, também, igreja,
está aqui, ó. Para vocês que falam que não existe, né, mulher, anja, não vou dizer que existe anja, mulher, anja, né? Isso eu não vou dizer que existe, né? Mas eu creio que existem seres celestiais, né? Que está além da nossa compreensão e imaginação, né? Está além da nossa compreensão e imaginação. Por quê? Porque as coisas de Deus, né? Os mistérios de Deus, quem é? Ninguém conhece o profundo dos mistérios do Senhor, né? A gente não conhece. Então, a gente também não pode sair falando aquilo que a gente não tem certeza do que está falando. Porque naquele último dia, igreja, todos vamos prestar contas ao Senhor, né? Todos vamos prestar contas ao Senhor. Porque o dia do Senhor virá. E ai daquele, né? E ai daquele que se levantou para falar certas coisas do seu irmão, sem provas, né? Sem realmente ter um fundamento, uma certeza daquilo que falou. Porque nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. Eu quero ler aqui, igreja, para você saber os mistérios de Deus como são grandes, né? Para você que fala que não existe seres celestiais com asas, a palavra de Deus prova que existe seres mulheres com asas. Porque olha aqui nessa visão. A sétima visão, a mulher e a eifa. A mulher e a eifa. A eifa a gente sabe que é um cesto, é um... Diz assim: E saiu o anjo que falava comigo, e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê. Quem é isto que sai? E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isto é uma eifa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da eifa. E ele disse: Esta é a impiedade, e a lançou dentro da eifa. E pôs sobre a boca da eifa um peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas. Eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas. Amém? Pois tinha asas como as da cegonha. E levantaram a eifa entre a terra e o céu. Dois seres, duas mulheres, que agitavam o ar com as suas asas. Eram duas mulheres que agitavam o ar com as suas asas. Asas como de cegonhas. Então, para quem não tem muito entendimento e sabedoria, não vai, né? Aqui ele não quis falar, né? Porque ele já estava com anjo. Ele não falou que era um anjo. Ele falou que era duas mulheres com asas. Mulheres com asas. Então, no céu pode ter seres, mulheres com asas, sim, igreja. Quem somos nós para falar que não tem? Para quem somos nós para falar que não existe? Então, nós temos que ter muito cuidado com o julgamento, né? Nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque o pecado, igreja maior, não é o que entra, mas é o que sai e como sai, né? Isso é o pior, né? O pior não é, nós temos que ter muito cuidado. E a palavra de Deus fala que Davi, ele ficou de frente para matar Saul. Só que Davi não matou Saul porque ele era ungido do Senhor. Ele falou: não toco no ungido de Deus, né? E a gente sabia que a palavra fala que Deus já não era mais com Saul, já tinha até ungido, né, Davi a rei, porque Deus já não era mais com Saul. Só que Davi falou que não ia tocar em Saul, porque Saul era ungido de Deus. Então, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Quem levanta é Deus, quem abate é Deus. Ei, não cabe a mim, a você que é homem falho, fazer isso não. Quando você tiver algo contra o seu irmão, vai orar a Deus. Pede para o Senhor ter misericórdia dele. Se ele tiver errado, que o Senhor julgue ele, não você. O próprio Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Amém? Então, igreja, que você possa ficar com essa palavra de Daniel. Daniel orava por ele e pelo aquele povo.
Pedia perdão do seu pecado e do pecado daquele povo. Assim é eu e você, vamos orar pelo nosso semelhante. Pedir perdão pelo nosso pecado e pelo pecado dele. E no último dia eu vou prestar conta ao Senhor do que eu fiz aqui na terra, assim como você também vai. Então, quanto menos falarmos do próximo, menos vamos ter que prestar conta para Deus naquele dia. Que você possa, né, meditar e saber que nós não somos melhores nem maiores que ninguém. Deus levanta cada um do jeito que Ele quer. Deus faz na vida de cada um como Ele quer. Cada um sabe da sua vida com Deus. Cada um tem os seus espinhos, as suas dores. Cada um carrega a sua cruz. Porque no íntimo de cada um, no particular com Deus, é cada um e Deus. Não há um terceiro. É nós e o Senhor e nós. Não tem um terceiro e um quarto. Então, cada um sabe da sua caminhada. Cada um sabe da sua vida. E cada um vai prestar conta naquele último dia. Eu só falo, cuidado. Porque quando você tocar na unção de alguém, quando você tocar na menina dos olhos do Senhor, o Senhor vai cobrar de você. Cuidado, porque a queda pode ser grande. Igreja, hoje eu também quero trazer para vocês aqui, louvado seja Deus, algo que o Senhor me mostrou nessa madrugada. Onde eu passei um dia, igreja, muito triste. Eu tenho muito isso, sabe? Quando Deus quer me revelar ou me mostrar algo, Ele me prepara antes, né? E eu fico... É uma tristeza na alma. Ontem à noite mesmo eu dobrei o meu joelho ali, eu não conseguia orar, eu só chorava. E eu pedindo força para o Senhor, porque eu tenho uma igreja para orar. Eu tenho um povo para interceder. E quando foi nessa madrugada, igreja, o Senhor me mostrou algo, louvado seja Deus. Assim, eu sei que pode falar assim, irmã, mas nós estamos vivendo uma época que é época de chuvas, né? É época de tempestades, né? Normal. Mas eu falo assim, igreja, vamos orar. Vamos orar porque para que o Senhor tenha de misericórdia do teu povo, da tua igreja, do povo no geral. Igreja, eu vi muita água. Era como se eu visse os carros tentando fugir e não conseguia. Igreja, mas era assim, muita água. E os carros eram levados por essas águas. Em seguida, eu vi um tempo de chuva, mas era um tempo de chuva muito escuro. Eu via vários cones de ciclone, né? E muitos raios e muitos trovões. E era uma coisa desesperadora. Não era uma chuva normal, né? Que a gente vê no dia a dia, não. Era uma chuva assustadora, pavorosa. Né? Era uma tempestade assim. E eu falava ainda para minha filha, meu Deus, olha... Igreja, eu contava, assim, uns 3, 4 tornados se formando, e raios, sabe, que saía, e trovões, e eu lembro que a gente tentava fugir daquela situação. Eu posso falar assim, irmã, isso é uma tempestade na sua vida. Não, irmão, não é. Eu sei separar uma tempestade na minha vida, eu sei separar um raio na minha vida, eu sei quando é para minha vida e eu sei quando é para o mundo, entendeu? E eu sei que era... Né, eu quero dizer assim, quando deu aquele em Santa Catarina, o Senhor me foi na segunda, o Senhor me mostrou na sexta, né, que eu vi aqueles tornados se formando e saiu umas aves pretas voando daquele tornado e ele dissipava. Quando deu aquele no Paraná, o Senhor também me mostrou 2 dias antes, né, aquele do Paraná que pegou o Paraná, um pouco de Santa Catarina, né, o Senhor me mostrou, só que eu não trouxe aqui para o canal, né, mas o Senhor me mostrou, tanto o primeiro como o segundo que teve. E essa noite, na madrugada, o Senhor me mostrou de novo, igreja. Eu via vários, eu falava para minha filha, olha o tanto de tornado que está formando ali. E eu via aqueles cones formando, sabe, aqueles, né? E aquelas nuvens pretas, escuras, e raio, e trovão. E depois eu vi a igreja, muitas águas, e levando os carros. Os carros pareciam até pequenos diante daquela imensidão daquela água que ia levando aqueles carros. Então, a igreja, eu não sei se pode ser aqui, né, na região de Campinas, eu não sei se pode ser na região de São Paulo, né? Eu não sei se pode ser no Paraná, eu só sei que tá vindo muitas chuvas perigosas por aí, né? Eu vi, igreja. Não é coisa da minha cabeça, o Senhor me mostrou na madrugada. Muitas chuvas, né, muitos ventos, então que a gente venha orar para que Deus tenha de misericórdia do teu povo e que, né, e que livre, né, pelo menos de acontecer, de morrer, porque os bens materiais, igreja, você perde, você recupera, mas é a vida vai e acabou, não tem volta.
né? Para que Deus venha livrar o seu povo. Se você vê um tempo muito forte de chuva se formando, fique em casa, né? Se previna de alguma forma, porque eu vi, igreja, eu vi primeiro aquele tempo muito escuro, muito trovão, muito raio, aqueles cones se formando, e depois eu vi muitas águas, porque eu começava a ver os carros passar no seco. E de repente parece que aqueles carros, né, já vinha aquela água de toda a dimensão e levava aqueles carros. Os carros iam por cima, assim, sabe? A água levando, e um carro e outro carro, e a água ia levando tudo aqueles carros. Então, igreja, vamos orar para que Deus tenha de misericórdia, para que vidas não venham a se perder por essas águas, né, por essas tempestades que está vindo aí. Que Deus tenha de misericórdia, né? E não vamos brincar, porque as coisas do Senhor, elas são sérias, elas são reais. E não toque, igreja, não toque na unção de ninguém. Se você tem dúvida se é Deus que usa o seu irmão, se você tem dúvida que Deus é com ele, vai orar por ele, para que Deus tenha de misericórdia. Mas não venha fazer, não vá fazer vídeo para denegrir o seu irmão, para aprontar o seu irmão. Você não sabe da vida dele com Deus. E faça tudo com excelência. Vou falar algo aqui, igreja. Os verdadeiros servos e servas do Senhor, eles vivem pela fé. Viu? Eles vivem pela fé. Ponha isso na sua mente, no seu coração. Viva pela fé. Você quer conseguir algo? Você tem um sonho para realizar? Você não precisa vir aqui ficar pedindo que você quer conseguir algo para a obra, que você quer alcançar algo para a obra, não. Vá para os joelhos. Apresenta a sua causa ao Senhor. E na hora certa Deus vai te exaltar. É pela fé. A fé é o fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas estou crendo. Viu? A fé é o fundamento do que eu não estou vendo, mas estou crendo. Irmão, eu quero um carro para a obra. Vá para o joelho. Peça para o Senhor, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E se for da vontade dele, Ele vai realizar o desejo do seu coração, sem precisar você vir trazer a público, ficar pedindo para que você venha alcançar. Haja sua fé. Os verdadeiros haja fé. Dobra seu joelho, apresenta a sua causa a Deus. E Ele vai te responder, pode ter certeza. Eu quero fazer uma obra de missão, mas eu não tenho condição. Vai para o joelho, apresenta a Deus. Deus vai enviar pessoas que você nunca viu nem conhece para te abençoar, porque a fé é o fundamento. Haja sua fé. Eu quero ajudar um irmão, mas eu não tenho condição. Vá para o joelho. Deus, Ele vai te responder e você vai abençoar aquele irmão. Igreja, eu vivo assim. E Deus tem me ouvido. E Deus tem me amparado. Deus tem me socorrido. Deus tem me sustentado. Eu vivo e ajo a minha fé. E Deus tem feito aquilo que apraz a Ele. E realizar o desejo do meu coração. E vai fazer ainda mais. Eu creio em nome de Jesus. E estarei contando para vocês quando acontecer algo que eu estou esperando no Senhor. E eu creio que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu tenho agido a minha fé. A fé é o fundamento do que eu não estou vendo, mas estou crendo. Então, meu amado, minha amada, que você possa receber, seja como Daniel. Ore, apresenta a Deus o seu pecado, o pecado do seu irmão, e ore a Deus por ele e por você. Ore a Deus para que Deus venha perdoar se ele estiver fazendo errado, para que Deus venha libertar ele, para que Deus venha transformar. Mas não levantem a acusar e apontar e fazer até vídeo falando mal do seu irmão. Eu falo com toda a convicção do meu coração. Isso não está agradando ao Senhor. Isso não está agradando o Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza do que a irmã Nilza está falando. O Senhor não se agrada. O Senhor, Ele é manso, Ele é pacífico, Ele é benigno, Ele é longânimo e é tardio em irar-se. Se você é um imitador de Jesus, jamais você vai se levantar contra o teu próximo. Jesus, quando chegou no templo, começaram a falar que ele era mentiroso. Quando ele falou que ele conhecia o pai Abraão. Mas quem entendeu os mistérios de Deus? Mas vocês veem que ele não se irritou, ele não se irou. Simplesmente ele levantou e saiu no meio da multidão. Quando procuraram ele para apedrejar, ele já estava longe. Seja como Jesus. Não se ira com o seu próximo. Mas aquele irmão, o espírito que age nele, não é... E aí? Vai orar. Nós temos um joelhinho para dobrar diante a face do Senhor.
E Deus, ele responde, pode ter certeza. Na hora que ele achar que é a hora, ele vai responder. Que você possa, meu amado e minha amada, orar pelo teu próximo. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo mundo. Não fique fazendo essas contendas um com os outros, que daqui a pouco o Senhor não vai mais querer nós nesse YouTube. E aí como é que nós vamos evangelizar o povo de Deus? Deus não se agrada dessas coisas, não, desses rumores, não. Desses levantes, dessas acusações, não. Vigia, vigia. Ore pelo teu irmão, ore pelo teu próximo. Vamos ser como Daniel, vamos ser como imitadores de Jesus, que assim é que ele nos ensinou. Amém? Então, a igreja, vamos nos preparar. Eu não sei que tempestade virá aí, mas vamos orar para que Deus não permita que vida seja tirada nessas chuvas, mas que Ele venha dar livramento. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Jesus os ama e eu também os amo em Cristo Jesus. Tenho orado por todos. Orem por mim, igreja. Eu preciso das orações dos irmãos, porque só o Senhor sabe como eu tenho vivido esses últimos dias. Eu necessito muito das orações de vocês. E também tenho orado por todos. Mesmo gemendo, chorando, eu estou nos pés do Senhor pela sua vida, pela sua causa, pela sua família, pelo seu ministério. Ore também pelo ministério da irmã Nilza, porque não é nada fácil, igreja. Fazer as coisas do Senhor não é fácil, mas eu faço com amor no coração e Ele sabe disso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Ame mais o seu irmão. Não se levante contra ele. O Espírito Santo de Deus não está se agradando com esses levantes. Pode ter certeza disso. Que Jesus os abençoe e tenha um ótimo dia. Amém?